você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família. Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Nosso programa de todas as segundas-feiras neste horário. Depois de alguns dias em que estivemos ausentes devido à Covid-19, o programa está sendo retomado. Nesse período de ausência, tivemos reprises de programas anteriores. Foram cerca de 20 dias em que estivemos afastados. Primeiramente, hospitalizado em Lagoa Vermelha, no segundo momento em Passo Fundo. Depois, já em casa, procurando recuperar, dentre outros fatores, a voz que ficou prejudicada, e muito prejudicada. Graças a Deus, graças aos profissionais da saúde, tanto de Lagoa Vermelha como de Passo Fundo, conseguimos superar mais esse grande desafio. E convenhamos, foram dias angustiantes, muito angustiantes. Só quem sente na carne é que pode aquilatar a intensidade, a gravidade de um momento como esse. O vírus nos atacou de maneira severa. Tivemos 70% dos pulmões comprometidos. Foram momentos delicados e que gerou uma grande preocupação, até mesmo com relação ao desfecho. Não se saberia no que poderia redundar todo esse quadro de muita preocupação. Convidamos para o nosso programa de hoje o Dr. Adalberto de Carvalho Vale Neto, do Centro de Operações de Emergências Municipal COI, e a doutora Nayane Mondadori Hoffman, que é a coordenadora do Serviço de Telemedicina do município de Lagoa Vermelha. E faço questão de registrar, o nosso programa desta segunda-feira foi gravado. Faço essa observação porque muitos, ao programa ser apresentado, na maioria das vezes ao vivo, sempre se manifestam, encaminham perguntas, questionamentos, observações, elogios, etc. Sempre se manifesta, muita gente se manifesta. O nosso programa desta segunda-feira, em razão dos compromissos do Dr. Adalberto e da doutora Nayane, teve que ser gravado, e gravamos pela parte da manhã. Estamos no momento mais crítico da pandemia. A doença bem mais agressiva, bem mais severa. Hospitais lotados, UTIs lotadas, muita gente na fila de espera. Imagina o desespero. Falta de medicamentos, um cenário assustador. E o que é pior, morrendo cada vez mais pessoas. Na semana passada, para que se tenha uma ideia, num único dia morreram 3.650 pessoas em apenas 24 horas no Brasil. O Rio Grande do Sul
é o estado que tem apresentado o maior crescimento de casos. E é o segundo em mortes no país em uma semana. Isso de acordo com dados divulgados na terça-feira da semana passada. Quer dizer, realmente vivemos um momento grave, preocupante, angustiante com relação à pandemia do coronavírus. Doutor Adalberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, gentilmente atendendo o nosso convite. Doutora Nayane também sempre muito gentil, na medida do possível sempre atendendo o nosso convite para participar dos nossos programas, para prestar informações à comunidade de Lagoa Vermelha. Muito boa noite. Boa noite, Ademar. É um prazer estar com você aqui, ainda mais agora, depois que passou por esse sufoco. Esse grande susto. A gente se preocupou de fato, né? Porque é uma doença que a evolução às vezes pode ser muito ruim, né? E que bom que você está aí de volta e a gente está, claro, sempre à disposição para poder falar sobre essa pandemia que a cada dia se agrava mais, a cada dia a gente tem mais pacientes internados. A cada dia mais famílias estão chorando a perda dos seus familiares. A cada dia nós temos mais amigos próximos que estão acometidos dessa doença, né? E chegamos ao ponto que nós não queríamos chegar desde o início, a gente estava falando isso, que é o colapso do sistema de saúde. A gente sabe que no Rio Grande do Sul a situação está muito complicada, assim como todo o Brasil, mas aqui nós especificamente estamos numa situação muito complicada. Porto Alegre é uma das cidades onde você tem a melhor medicina no país, ela não perde nada para São Paulo, e a gente está passando por esse sufoco, né? E quando que a gente poderia imaginar uma situação dessa, de poder faltar medicamento, de poder faltar oxigênio, que aconteceu, por exemplo, em Manaus, mas se justificava que Manaus tinha problema da logística, né? Claro, lá tudo é muito mais difícil, mas nós estamos no limite aqui também. Não só da questão do oxigênio, porque hoje o que a gente percebe que a grande maioria dos pacientes que estão internados, que não estão em ventilação mecânica, ou seja, não estão entubados, eles estão com oxigênio. O ano passado a gente não tinha tantos pacientes assim, internavam, mas conseguiam dar a volta mesmo em ar ambiente. Então tudo isso está nos preocupando, porque isso é o colapso, né? É a gente não é só o espaço físico, a gente não tem insumos para atender esses pacientes ou para manter os pacientes que já estão entubados com medicação que é necessário fazer, além de a gente também não ter material humano. Nós não temos médicos em quantidade suficiente especializados para trabalhar na unidade de terapia intensiva. Nós necessitamos de enfermeiros, nós necessitamos de técnicos de enfermagem, né, de pessoal da área da limpeza. Então, se for pensar a logística para se manter um leito de UTI aberto, demanda uma série de pessoas trabalhando. E nós estamos numa situação que hoje não temos nem profissionais, ou seja, não adianta simplesmente aumentar a vaga. Vamos abrir mais UTI, vamos abrir hospital de campanha. E quem que vai fazer esse hospital funcionar, né? Então nós chegamos no momento que a gente não queria, que a gente sempre pediu às pessoas que se cuidassem para a gente não chegar nesse ponto. Se a gente consegue diminuir essa quantidade de pessoas que estão infectadas, a gente diminui o sufoco no sistema de saúde. O que a gente não quer é ver pessoas morrendo sem atendimento, isso é muito triste, né? Todo mundo que opta por trabalhar na área de saúde está querendo preservar a vida. E a escolha, eu imagino, não trabalho em terapia intensiva, mas eu imagino a escolha de um profissional que está nessa situação, de ter que ver quem vai e quem não vai para o tubo. Não é só para quem vai ser tratado, é quem pode até mesmo depois de entubado, você pode ir a óbito, mas pelo menos você está confortado ali, você tem alguma coisa sendo feita, porque senão você morre mesmo de afogado, né? Morre de falta de ar. E é uma das mortes mais trágicas, né? Mais difíceis para você ter essa passagem. Então, infelizmente, nós estamos aqui falando sobre isso, felizmente você está aqui com a gente de volta, né? E sempre, né, o que eu sempre falo, a gente tem que aproveitar esses momentos para alertar as pessoas, porque muitas vezes não acreditam, né, que isso é real, que isso esteja acontecendo. Existe às vezes um excesso de informação, a mídia às vezes coloca situações, mas isso nós estamos vivendo na pele, né? E
Por isso, mais uma vez, a gente tem que insistir no pedido que as pessoas tenham cuidado. Não se aglomerem, não é hora de visitar ninguém, não é hora de fazer uma roda de chimarrão, né? Usem máscara, usem álcool em gel, todo mundo já sabe disso e acredite que isso é verdade, é real. O vírus agora, eu acredito que essa variante P1 que já está circulando aí, é uma variante que eu brinco que ela está anabolizada, está mais forte. A gente tinha famílias onde o casal, um pegava, o outro não pegava, o filho pegava, os pais não pegavam, hoje não. Quando esse vírus acomete alguém, seja na família, no ambiente de trabalho, muitas vezes todos vão ser cometidos. Nem todos vão ficar graves, mas um pode ir, né? Ficar num estado onde vai necessitar de uma internação hospitalar, às vezes vai necessitar de um UTI, às vezes vai necessitar de uma intubação, e nós não vamos ter, às vezes, condições de atender esse paciente. E isso é muito triste, né? A gente ficar de mãos atadas, vendo acontecer, sem ter o que fazer. E a única forma da gente evitar isso é diminuir a circulação, porque pegar o Covid, as pessoas podem pegar, o que não pode acontecer é um grande número de pessoas ao mesmo tempo se infectando, que aí gera todo esse problema que a gente está vivenciando agora. Doutora Nayane, muito boa noite. Mais uma vez, obrigado também pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate. Obrigada, Demar, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que eu sempre digo que a orientação é a base de tudo, né? Então, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui é justamente não assustar, não colocar pânico, mas é deixar a população realmente ciente da atual situação, né? E alertar para a gravidade da doença. Exatamente, e cuidar, porque cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente está falando isso há mais de um ano, mas infelizmente esse é o momento que a gente mais pede isso, né? Porque antes, como o Adalberto falou, a cepa não era tão contagiosa. Aquela cepa clássica, a gente tinha uma nota que nos orientava que se você ficasse dentro de um ambiente com uma pessoa contaminada, mais ou menos pelo período de 1 hora, você tinha uma chance de contaminação. Essa outra cepa, essa transmissão de contágio é 15 minutos, né? Então, se eu tô aqui, tem alguém contaminado aqui, eu fico 15 minutos, a chance de eu me contaminar é muito grande. Então, toda a logística do vírus mudou, né? Como foi no teu caso. A gente, às vezes, espera, eu digo, aquele cara crachá, né? Aquela febrinha, aquela dor no corpo, aquela tosse, às vezes não vem dessa forma. Eu acho que o vírus, justamente, ele tá nos deixando meio de calça curta nesse sentido, porque mudou, a apresentação do vírus mudou. Então, a gente acaba, às vezes, o paciente tem só uma diarreia, às vezes tem só uma dor para urinar, e evolui aquilo ali, vai resultar num diagnóstico de Covid, né? Então, o momento realmente é muito tenso, e muito tenso por isso. Acho que a gente está perdendo muitos pacientes, e não só pacientes que a gente poderia colocar, pacientes mais idosos, já com comorbidade. A gente está perdendo pacientes com mais de 60 anos, mas que não tinham comorbidades. Então, realmente, isso nos assusta muito, e eu acho que o médico estudou a vida inteira não para decidir quem vive e quem morre, né? Que é isso que está acontecendo, infelizmente, nesse momento. As vagas para UTI estão sendo muito seletas, né? Então, depende de como está o paciente, depende da idade do paciente, né? Então, acho que isso é uma coisa muito dolorosa para quem está ali, porque, bem ou mal, você está dando uma sentença para aquele paciente. Esse eu vou conseguir ajudar e esse, infelizmente, não, né? Então, acho que isso, além de toda a sobrecarga física de trabalho, tem a sobrecarga psicológica também, né? Doutora Nayane, até aproveitando esse exemplo pessoal, a questão dos sintomas, doutor Adalberto, eles são os mais variados possíveis. E muitas vezes é aí que o paciente acaba se confundindo. No caso específico do Ademar, eu não senti dor nenhuma, eu não senti falta de respiração. O que eu sentia era uma certa indisposição, depois no segundo momento já assim, muito sono. E quando eu passei a sentir muito sono, ali já estava com o quadro se agravando. Uhum. É aquilo que a gente estava comentando. A maioria dos pacientes evolui com essa falta de ar, né? Que a gente acompanha com essa saturação. Mas essa questão da sonolência excessiva, inclusive, é um dos fatores que eu explico para os meus pacientes quando eu falo com eles que estão positivos. É febre alta persistente, para mim é um sinal de agravo, falta de ar, dor no peito e essa sonolência. Essa sonolência, na verdade, é uma outra forma de manifestar que a oxigenação do corpo não está adequada,
né? Então, o paciente já está muito sonolento, a gente pede para verificar a saturação, que foi, né, o que aconteceu no teu caso, e quando a gente foi ver, já estava lá 60%, 70% do pulmão comprometido, né? E como você disse, era um cansaço, era uma indisposição, era uma sensação ruim, mas nada pontual, né? Não me dói a cabeça, não me dói o peito, eu não estou com falta de ar. Então, essa questão da sonolência para nós é muito importante. Pacientes com mais idade, às vezes, se apresentam com essa sonolência, né? Uma fraqueza, como eles traduzem para a gente, que é uma fraqueza, é um cansaço excessivo. Você vai fazer uma toma, o paciente está com grande comprometimento pulmonar. Então, não está mais vindo aquele quadro bonitinho, florido, né? A gente tem que ter muita atenção justamente para essas questões. E hoje, Ademar, nós estamos fazendo muito isso na rede. Os pacientes estão lá, eu estou com isso, isso, isso. Vai na unidade. Lá na unidade, vamos verificar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, saturação pulmonar, febre. O que tem acontecido muito, os pacientes estão com uma frequência respiratória elevada, os pacientes estão com uma frequência cardíaca elevada, e alguns já estão desaturando. Então, antes a gente tinha, em média, os pacientes baixavam de 94 para complicar. Hoje a gente já tem paciente saturando 93, que você vai fazer uma toma, o paciente está lá com 40% de comprometimento pulmonar. Mas esses dados associados, a gente tenta, daí lá a enfermeira está enxergando o paciente, né? Doutora, o paciente está assim, 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 mas está com essa saturação, a gente vai monitorar por aqui, às vezes eu já solicito uma toma da secretaria. Então, acho que esse olhar para o paciente diariamente é o que está nos fazendo justamente pegar esses feeling dessa nova cepa. Que a gente não pode, às vezes, deixar o paciente ficar em casa todo esse tempo, né? E a maioria, ainda mesmo com essa nova variante, evolui muito bem, né? A taxa do Rio Grande do Sul aqui, que é prevista para a nova variante, seria de 2%, acho que a nossa está nos 3% aqui de óbito. Então, é uma taxa maior, com certeza é. Mas a grande maioria dos pacientes até vão ter um quadro um pouco mais grave, mas vão passar. Só que se a gente não tiver esse feeling diário ali observando, é como a gente estava comentando antes, essa piora é muito rápida. O paciente de manhã está bem, às 2 da tarde começou com dor no peito, às 8 da noite está entubando, né? Então, é uma coisa assim muito fugaz, assim, muda muito rapidamente. A gente entende também, como você disse, né? Às vezes a gente fica, eu acho que a ansiedade de quem está em casa, né? Eu não sei se a dor que eu tive no dedo é normal, se eu puxei o ar fundo e me deu uma sensação ruim é normal. Eu acho que isso se cria uma ansiedade muito grande. Eu acho que a gente, quando você está trabalhando, às vezes você está na corrida e você não observa esses sinais, né? Mas você está em casa, você está em isolamento, eu acho que te chama muito mais atenção. E o sistema nervoso, que a gente tem observado até em pacientes que dão alta, uma grande parcela dos pacientes que passaram Covid estão tendo que fazer tratamento psiquiátrico, porque se cria uma ansiedade, se cria um pânico posterior ao Covid, né? Então, acho que é muito sutil, mas ao mesmo tempo é muito severo esses sintomas, né? Aí eu lembro perfeitamente a questão da saturação. Doutor Adalberto, a doutora Nayane nos ligou pedindo que comparecêssemos ao ambulatório para ver a saturação. E ali é que se teve um diagnóstico mais preciso de que o quadro realmente não era nada bom. Daí você viu o grau de comprometimento do pulmão, 70%, né? Os sinais vitais evidenciaram que a minha situação era altamente preocupante. Porque até então a secretaria havia recebido o comunicado, e é o procedimento normal, é o protocolo. O laboratório fez o teste, encaminha para a secretaria, né? Havia positivado, né? Daí, no caso, a senhora nos ligou pedindo para aferir a questão da saturação. E bendita a hora que a gente foi fazer esse procedimento. Senão poderia ser pior a situação, doutor Adalberto. Isso aí é fundamental, né, Demar? A gente fala o seguinte, o atendimento precoce, ele é muito importante. Porque se deixar, às vezes o paciente acha, não, é só uma gripezinha, não, é uma rinite, até pela própria negação, o medo, né? Então, se teve sintoma, procura logo o atendimento. Qualquer coisa diferente. Exatamente, procura o atendimento, porque se a gente consegue fazer esse diagnóstico, vai testar, identificar que realmente é o coronavírus, se você é acompanhado precocemente, né, você vai ser atendido em tempo hábil. Né? O que não pode é você ir protelando, quando procurar, às vezes você já está numa situação onde você já está com um comprometimento maior e o tratamento fica mais dificultado, né? E lembrando assim, que a gente não tem como, ainda mais hoje, né?
aquela história, o paciente com comorbidade, o paciente acima de 60 anos, a gente está percebendo que não, nós estamos com pacientes jovens, pacientes de 20 e poucos anos, 30 anos. O aumento dos casos de complicação em pacientes que eles colocam a faixa etária de 29 a 39, 39 a 49, 49 a 59 anos, em uma média de 600% de aumento. É muita coisa, né? E muitas vezes o paciente mais jovem, ele demanda mais tempo de internação. A gente pode falar em termos estatísticos mais ou menos o seguinte: o paciente acima de 60 anos acometido por Covid, você vai ter uma incidência de mortalidade em torno de 2,5%. No paciente jovem, em torno de 0,5%. Morre-se menos. O problema é que a gente tem muito mais pacientes jovens que estão circulando, estão trabalhando, estão usando esse transporte público, imagina em grandes centros. Então, estão muito mais expostos. Então, o grande número que está se contaminando, e aí quando você fala em 0,5%, fica um grande número de pessoas, né? E indo a óbito, inclusive. Pessoas atletas, pessoas jovens, sem comorbidade, né? Nós tivemos a morte daquele senador de 56 anos, um homem atlético, um homem forte, que não tinha nenhuma comorbidade. Então, a idade o que a gente chama que a pandemia está rejuvenescendo. Tá? Claro que você vacinando o pessoal mais idoso, você vai diminuir a incidência de mortes nas pessoas mais idosas, mas por outro lado também é muito mais fácil você convencer o idoso a ficar em casa, né? Ele não vai para balada, ele não vai para festinha com 300 pessoas na beirada no mar. Então, agora o jovem se expõe mais. A gente entende que a ansiedade, a angústia, todos nós estamos vivendo isso, né? Que eu falo que é uma doença que não te adoece só organicamente, ela te adoece na parte orgânica, te adoece na parte psíquica, te adoece na parte financeira, te adoece em todos os sentidos. Então, assim, é um combo, né? E uma outra situação que a gente deve se antenar também, que a gente deve estar preparado, é para atender esses pacientes pós-Covid. O que a gente está vendo é crise de ansiedade, paciente com alteração cognitiva, dificuldade em realizar atividades do dia a dia, falta de memória, de concentração. Então, diminuição de força muscular. Isso tudo a gente vai ter sequela a longo prazo em muitas pessoas. E isso também é custo não custo financeiro, é o custo social todo que engloba isso aí, né? Então, um profissional que tinha uma atividade mais intensa, ele vai ter que reduzir. Então, além de a gente se preparar para levar os cuidados com essa pandemia, para evitar se contaminar, os cuidados para tratar os contaminados, a gente vai ter que também pensar muito seriamente em criar ambulatórios e pontos de atendimento para recuperação pós-Covid. Né? O que a gente está percebendo é que muitas pessoas que passaram por isso nos relatos falam: olha, eu não consigo mais me concentrar igual eu concentrava antes. Pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Isso é muito sério. E outra situação muito séria nessa pandemia que a gente está percebendo aí são as crianças, né, que estão fora da escola. Já é uma preocupação muito grande dos nossos professores com isso. Então você pensa que a gente tem que trabalhar para todos os lados, né? Tanto antes quanto durante o atendimento desses pacientes e também pós-Covid, né? O atendimento pós-Covid. Alertar isso. Não existe um sintoma específico. Tá? Você pode ter um sintoma gripal, não, é rinite, toda vez eu tenho rinite. Qualquer sintoma desse tipo, procure atendimento. Vá numa unidade básica de saúde, porque aí a gente vai conseguir, então, detectar mais precocemente e dar um atendimento precoce para poder a gente, então, evitar que chegue num momento onde já está complicado, né, Ademar? Porque você percebe, é muito rápido. A gente tem pacientes que faz uma tomografia, está com 25% comprometido, repete a tomografia 3 dias depois, está com 90%. Né? E infelizmente a gente não tem assim ainda medidas que sejam 100% confiáveis, né, para a gente evitar essas complicações. Graças a Deus, o percentual que complica ainda continua naquele em torno de 5%, que vai ter que baixar o UTI, vai ter que entubar.
O problema é que em números absolutos, quanto mais pessoas infectadas, mais pessoas vão complicar, né? Você colocar em 5%, você tem 1 milhão de pessoas que estão infectadas, quantas pessoas vão precisar desse atendimento, né? Deixa eu até pegar um gancho no que o Adalberto falou, Ademar, que eu acho que é bem importante. As pessoas hoje, elas têm uma necessidade de ter um teste positivo, né? A maioria dos testes é a partir do 3º, 4º dia de sintoma, né? Eu sempre digo assim, para mim, o teste positivo é só um papel, né? Mas o que eu queria deixar bem claro, assim, ó, como o Adalberto falou, tem algum sintoma, apresentou alguma coisa diferente, é uma coisa atípica do meu fisiológico, antes de pensar em fazer teste, vai numa consulta médica, né? Eu digo sempre para mim assim, ó, o acompanhamento que o paciente está fazendo, esse teste vai ser feito lá no 4º, 5º dia de sintoma, mas eu já estou em acompanhamento. Os pacientes que já estão positivos são monitorados por nós da Secretaria de Saúde, mas os que estão com síndrome gripal são monitorados pelas unidades. Então, uma vez a cada 2 dias, eu tenho síndrome gripal, mas o meu teste, sei lá, vai ser feito na sexta-feira, a cada 2 dias a unidade está ligando para esse paciente. Então, esse paciente está sendo monitorado, né? Independente, a gente já teve caso de paciente que acabou indo para o hospital sem ter um diagnóstico ainda, mas porque teve passando na unidade, né? Se não passa, a gente acaba perdendo um pouco esse fluxo, né? Então é importante, tem sintoma, tá suspeito, tive contato com alguém, comecei a ter dor de cabeça, se alguém estava positivo, vai na sua unidade. Não quer dizer, porque as nossas unidades também estão sobrecarregadas, não quer dizer que eu ligo lá hoje e vou consultar hoje às 13h, né? Esse atendimento pode ser posterior ao dia seguinte, mas é importante, antes do teste, mais importante que o teste, é justamente você ter passado numa consulta, você ter sido avaliado, esses sinais. Às vezes ali você já pega o paciente, não tem diagnóstico, não tem exame, ainda não está no prazo, mas o paciente não está legal, né? Então alguma coisa já vai ser feita para esse paciente. Já teve paciente, inclusive, que foi internado sem fazer teste, né? A gente identificou que estava com Covid, independente do teste, porque muitas vezes você pode estar com sintoma e você vai fazer um teste e aí o teste dá negativo, você fica tranquilo, mas você pode ter feito esse teste no momento errado, né? O teste, a importância do teste é que ele seja feito no momento certo. E outra coisa também, às vezes você pode mesmo, que tô tomando a medicação toda aqui, mas se você está tomando a medicação e não está percebendo melhora, né, não vai esperar, vou terminar a medicação para ver se eu melhorei. Não, está tomando a medicação e não apresentou melhora, procura. E todos os pacientes que forem testados positivos, eles vão ser acompanhados. O mais importante é isso. Não adianta você pegar, tomar remédio e não ser acompanhado por ninguém. Esse acompanhamento, dependendo do quadro, ele vai ser mais a miúde ou menos, mas todos esses pacientes que testam positivo seriam acompanhados. Eu senti alguma coisa, eu fui num laboratório, eu fui numa farmácia, eu fiz um teste, deu negativo, eu voltei para casa achando que está tudo bem, muitas vezes não está. Então esse cuidado a gente tem que ter. O teste feito no momento errado, tanto você pode ter um falso positivo, quanto você pode ter um negativo. Se for um falso positivo, menos mal, pelo menos você vai procurar atendimento por causa daquilo. Agora, se for um falso negativo, você tiver de fato com o vírus e você testa negativo. Aí não, você vai ficar em casa tranquilo. Não, então, muito cuidado com essa questão do teste também. Apesar de que hoje, né, os laboratórios, as farmácias, eles procuram ter esse critério para poder fazer. Agora, tem aqueles que não aceitam. Não está no momento, vai em outra, até que acaba conseguindo fazer um teste, de tanto que bateu em tanta porta, acaba fazendo um teste. Então, muito cuidado com a leitura desse teste. Uma situação assim, até por questão de curiosidade ainda, é um exemplo pessoal. Em que estágio estaria? Se manifestou realmente, preocupou a gente quando, num determinado momento, eu senti um forte calorão e me senti um pouco sufocado. Aí já seria febre e vivenciei 3 momentos assim distintos, o doutor Anayane e o doutor Adalberto. Um primeiro momento foi quando suou sinal de alerta mesmo, eu digo, olha, não estou bem, é coisa mais séria. Eu sentei para almoçar e me deu essa reação. Imediatamente fui deitar. E daí já providenciei consulta, etc, tudo. No dia seguinte até vim trabalhar ainda, né? E tinha consulta marcada para as 8h30 e pouquinho antes de terminar o espaço aqui na rádio, voltei a me sentir mal. Voltei a me sentir a mesma coisa, sufocado, um forte calorão, aí já comecei a suar, seria febre isso aí, e depois num terceiro momento foi lá no aguardo, lá na sala de urgência e emergência, quando eu aguardava para fazer o trabalho de
tomografia, para fazer a tomografia, voltei a sentir a mesma situação, até que daí adentrei lá, me encaminharam para a sala de urgência e emergência, e a situação era realmente crítica. Tu sabe, Ademar, que esses calorões, esses calafrios, muitas vezes o paciente, mas eu verifico a febre e não tenho febre, né? Eu tenho uma sensação febril, mas na hora de aferir essa febre não acontece. Mas isso, no teu caso, ali já estava em alguns dias de sintoma, geralmente a gente está percebendo que às vezes o paciente vai bem por os primeiros dias, está indo tudo tranquilo. 5º, 6º dia ali começa a complicar um pouco. No 10º dia, essa é outra questão muito que está nos diferenciando muito da outra cepa. Antes a gente complicava no 7º, no 10º estava bem, 14º estava com a vida normal, né? Agora os pacientes estão complicando no 10º, 12º, 14º dia. Né? Hoje mesmo conversei com um paciente, estaria no 15º dia hoje e está com muita falta de ar, o que não vinha acontecendo durante o final de semana. Então, realmente esses sinais para nós assim vão mudando. Primeiro eu tenho uma fase de replicação, depois eu tenho uma fase inflamatória, que é esse momento que é mais crítico do paciente, né? Onde o teu corpo fica tomado por uma inflamação difusa, então tudo começa a não funcionar adequadamente, né? Então, realmente são sinais que vai alertando. E é como você disse, eu sempre digo assim, para quem me procura, que às vezes nem é no telecovid, eu acho que esse momento é o momento que eu peco por excesso, no sentido de sintoma. Eu sempre tive uma rinite e tal, mas eu tô há 3, 4 dias. Então, tu fica mais um dia em casa e vai fazer um exame amanhã de manhã. Faz o exame no prazo certo, se esse exame der negativo, beleza, é a tua rinite de sempre, né? Agora, acontece muito disso, assim, as pessoas acabam querendo resolver o problema e nesse sentido acabam fazendo o teste errado e acabam achando que tá tudo certo só por um enrosco na garganta, como dizem, né? Só que esse enrosco na garganta tá transmitindo, né? Então é importante que o paciente realmente tenha essa orientação. A gente entende todo o lado econômico, o lado de trabalho, mas esses 3, 4 dias até o paciente poder se organizar para fazer um teste, se realmente quer excluir, eu não estou com nada grave, mas eu estou com um pouquinho de sintoma. Então vai lá, faz o teste, no 5º dia tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas as pessoas, às vezes, na ansiedade de querer resolver, acabam fazendo os testes da forma errada. E um problema que nós estamos enfrentando agora, que acho que vai ser a nossa rotina até que grande parte da população se vacine, Ademar. Ontem mesmo até meu marido me fez esse questionamento, mas a vacina te protege quanto, né? A vacina não te impede de pegar, né? A vacina, o que ela te garante? Que muito provavelmente, se você pegar, você vai ter sintomas mais brandos e você não vai precisar provavelmente de uma internação hospitalar e não vai vir a óbito. Isso é o que a vacina nos dá. Mas o que vai começar a acontecer? Os pacientes que estão vacinados, se porventura pegarem Covid, os sintomas deles vão ser mais leves. Então, esses pacientes também vão transmitir para outros, achando que talvez é só uma gripinha e na ideia que eu estou vacinado, né? Então, isso cria um outro problema para mim, que até os profissionais que já foram vacinados vão ter que ter esse feeling de alerta. Por mais que eu me vacinei, se eu apresentar hoje eu tive uma tosse no período da tarde, amanhã eu não tive mais nada. Isto pode ter sido o teu sintoma de Covid durante os 14 dias. Só que o que acontece? Você está transmitindo para outras pessoas. Então, esse é uma outra problemática que nós vamos ter daqui para frente. Além dos que são muito sintomáticos, a gente saber que estão transmitindo, tem aqueles que se vacinaram e acham que está tudo certo, né? Então, a gente vai ter que ter esse cuidado também com esses profissionais que estão vacinados. Uma outra questão importante, doutor Adalberto, a tal de reinfecção. Confesso que recuperado e entrei meio numa paranoia, né? Com medo de tudo e de todos. Olha, Ademar, eu acho que o medo é saudável, né? Eu estou vacinado já com a 2ª dose, eu fiz a minha primeira dose no dia 20 de janeiro. Eu tomo todos os cuidados como se eu não tivesse vacinado. Tá, a questão é essa, mas é porque você acha que a vacina não funciona? Não, a vacina funciona. Aí você fala, mas é 50,4%. É 50,4%, 50% você pode pegar. Mas se você pegar, você não vai precisar ser entubado, você não vai morrer por causa da doença. Então, ótimo, é uma vacina que a gente tem que confiar, tem outras vindo aí, inclusive 2 vacinas que estão produzidas, podem ser produzidas aqui no Brasil, uma da Butantan, outra do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tomara que venha, eu não acredito que vai vir agora até julho, eu acho que é um prazo muito curto, mas que venha, porque nós vamos precisar sempre vacinar. Isso aí, o ano que vem, nós vamos ter que vacinar. Usar máscara, nós vamos usar durante muito tempo.
Então, assim, não é só a questão da reinfecção, né? A questão da reinfecção não está tão bem estabelecida, mas a gente sabe que ela acontece, mas mesmo quem pegou. Aí hoje mesmo me abordaram, eu entrando na Secretaria de Saúde de manhã para a reunião do COI, me abordaram. A minha mãe esteve internada, já teve alta, ficou não sei quantos dias internada, já teve alta, e agora ela vai entrar na faixa etária de 69 anos para poder vacinar. Ela tem que vacinar. Eu falei, sim, ela tem que vacinar. E a pessoa cansada. Ah, doutor, desculpa, eu estou cansado porque eu também estou com Covid. Falei, poxa, mas está com Covid, está no meio da rua, sabe? Então, assim, as pessoas têm que ter esse cuidado. Ou seja, se você está com suspeita, você está com sintoma que possa ser Covid, o ideal é que você não vá trabalhar, que você vá fazer um atendimento médico, até você poder fazer o exame no momento certo. Ó, deu negativo, aí você então vai voltar ao trabalho. Mas a gente tem essa negação. Não é, isso é só uma rinite, é só uma gripinha, é só uma coisinha à toa. Sim, mas a gente tem que lembrar o seguinte, 85% das pessoas que tiverem contato com esse vírus vai ter uma gripe com poucos sintomas. O problema é que transmite. Então, se você está com qualquer sintoma, mesmo que você vá a algum lugar, aí mais importante ainda é usar máscara. Se você está positivo, você não pode nem sair na rua. Isso aí pode ser considerado até um crime contra a saúde pública. Uhum. Então, a gente às vezes vê pessoas que estão positivas, que estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde, a gente tem informação que estão no mercado, estão na rua, né? Eu não sei o que acontece, Ademar, né? Primeira pandemia que a gente vive, né? Eu faço 30 anos de formado agora esse ano e eu nunca vi uma coisa parecida com essa, que inclusive alterando o comportamento das pessoas, né? Uns negando, outros ficando extremamente preocupados. Às vezes uma preocupação até em excesso, né? Então, tanto eu falo que a quantidade de toque que vai aparecer depois dessa pandemia, né? Que esses transtornos obsessivos compulsivos, né? Então a gente a gente observa essa situação, mas quem teve tem que se cuidar, quem vacinou tem que se cuidar. A gente só vai poder falar numa imunidade coletiva se depois que você vacinar no mínimo 70% da população, com um detalhe. Na velocidade que a vacina está vindo, até a gente vacinar esse 70% da população, quem foi vacinado em janeiro, que vai chegar lá em setembro, em outubro, novembro, será que essa vacina ainda vai estar efetiva? Porque a gente não sabe exatamente se ela vai valer por 6 meses, por 1 ano, talvez agora a gente já comece a ter esses resultados, ou se vai valer por 2 anos ou por 5 anos, a gente não sabe, mas provavelmente no mínimo 1 ano é o que ela vai dar essa imunidade, né? Então, mesmo vacinado, os cuidados, nós não vamos ficar livres de máscara tão cedo, né? E que passa a ser até um hábito, mesmo depois que você passe a pandemia, quem tiver tossindo, espirrando, não vai entrar dentro de um ônibus ou dentro de um cinema tossindo, espirrando em todo mundo, põe uma máscara, né? E outra coisa é a questão da máscara, quem está se expondo um pouco mais, procure usar uma máscara um pouco mais eficiente, que a gente sabe que tem máscaras de pano que não vão resolver, usa direito, evita pegar na parte anterior da máscara, depois tocar os olhos, né? Então essa aí é uma situação. E reinfecção, então quem teve não acha que é super-herói, porque não é não, viu, Delma? Sem neurose, sem coisa, mas com os cuidados devidos, né? Isso aí é sempre fundamental. Depois que uma pessoa foi acometida da Covid-19, quanto tempo ela precisaria para, no caso, se ela está ali para receber a vacina? Os protocolos pedem 30 dias, né? E uma coisa importante também da gente falar, porque às vezes quando entra a minha faixa etária, né, para vacinar, eu tô naquela ansiedade e eu acabo omitindo alguns sintomas para poder fazer a vacina, né? Então, quem tem qualquer sintoma gripal, qualquer sintoma sugestivo, não deve fazer a vacina, né? A gente já teve alguns casos que o paciente fez e depois acabou complicando por sintomas gripais que foi omitido no momento da vacina. Então, a sua dose não vai ser perdida, talvez você não faça nesse momento, vai fazer no segundo momento, né? Mas é importante as pessoas saberem. Então, quem teve, aguarda aí uns dias para fazer a vacina, e quem não fez a vacina ainda e vai fazer, observa muito os seus sintomas, né? Não é para fazer vacina, isso em qualquer vacinação, de qualquer patologia que a gente vai fazer, não é para fazer a vacina com sintomas sugestivos, suspeitos de Covid, né? Ó, eu agendei para fazer, mas eu tô com uma tosse, tive uma dor de garganta essa noite, não vou fazer agora, isso aqui posteriormente, daqui um pouco, não era Covid, vamos fazer semana que vem, né? Mas é outro cuidado que as pessoas precisam realmente ter. E uma coisa, Ademar, assim, que o Adalberto falou, a gente tá percebendo muito, assim, ó,
a falta de, para mim isso já é uma falta de respeito, é uma falta de caráter as pessoas que estão positivas estarem na rua. Porque às vezes, mas não estão orientando. Gente, faz 1 ano que nós estamos falando a mesma coisa, né? Eu acho que isso não é falta de orientação. Eu tô com alguém extremamente suspeito, eu almocei com positivo no sábado, eu tô com dor de cabeça, eu fiz meu teste, deu positivo, fica em casa, né? Eu sei que às vezes os telefones do telemedicina estão complicados, mas eu digo assim para as pessoas, se você não conseguiu me ligar, eu vou te ligar, eu vou receber esse exame, eu vou estar entrando em contato. Às vezes, logicamente, alguém liga, eu falo na fila antes porque acabou entrando em contato, né? Mas todos os exames que a gente recebe, a gente vai entrar em contato com o paciente. Então, vão para casa, a gente vai conversar, se o paciente precisa, a gente já agenda uma consulta para o paciente, né? Agora, eu faço um exame na farmácia, eu passo numa loja, eu pago uma conta, daí eu vou lá, passo na padaria, eu pego o pão e vou para casa. Daí eu falo com o telemedicina, no outro dia eu vou buscar remédio. Em quantos lugares essa pessoa passou? Né? Isso que a gente estava falando dessa nova cepa. Provavelmente umas 5 pessoas desse lugar que ela passou, dependendo de como ela foi, com que cuidado ela foi, ela já acabou transmitindo. E talvez eu tenha só a gripinha, né? Mas eu não sei para quem eu tô passando, eu não sei se essa pessoa vai ter a mesma chance de ter somente essa gripe, né? A gente já teve, infelizmente, casos de ter que mandar a polícia na casa dos positivos, né? A gente tem agora aqui alguns municípios vizinhos que estão fazendo rodízio, né? Sorteio, tem 20 positivos, eu vou sortear 3 nesse dia para a polícia, a fiscalização ter que ir na casa das pessoas para conferir se estão em casa, gente. Né? Como você disse, só quem passa sabe a dor que é, né? Eu sou da seguinte opinião, se eu estou passando por isso, eu não quero que ninguém passe pela mesma situação, pela mesma angústia, pelo mesmo medo de morrer que eu possivelmente estou passando, né? Mas, infelizmente, essa conscientização das pessoas, assim, ó, não está ocorrendo. Às vezes, esses dias teve uma na secretaria, se vocês não me atenderem, eu vou aí. Gente, sem máscara. Mas, vou aí sem máscara. Por favor, eu sempre mexo assim, ó, você tem que estar bravo com quem te passou, não é comigo. Eu tô lá fazendo meu trabalho, né? A gente entende que tem essa angústia, mas eu acho que precisa ter essa conscientização. Essa cepa é muito virulenta, é muito contagiosa. Enquanto as pessoas não conseguirem botar isso na cabeça, que vão ter que ficar em casa. Mas eu não tenho ninguém para buscar meu remédio. Gente, todo mundo tem um vizinho. Todo mundo tem um sobrinho, todo mundo tem alguém que possa fazer esse trabalho. E como eu digo assim, ó, joga esse saquinho de remédio lá por dentro do muro e a pessoa vai pegar. Não exponha a vida de outras pessoas, que talvez você está dando sentença de morte para um voo de alguém que você está expondo, né? Então isso é muito complicado. O nosso psicológico, às vezes, assim, ó, quando eu recebo denúncia que eu tenho que mandar a polícia na casa de alguém, eu fico muito chateada, porque assim, ó, eu tô perdendo tempo de dar atenção para um positivo que está passando mal, porque eu tô tendo que atacar de outro lado outro que não tá cumprindo o que já foi acordado, né? E realmente, como o Adalberto falou, isso é crime, isso tá descrito no Código Penal. Daí você tem que ameaçar as pessoas. Olha, se tu não voltar para casa, eu tô mandando a polícia na tua casa. É muito triste isso, né? Diante de toda essa complicação que a gente tá vivendo, parece que a gente lida com criança, sabe? Ainda digo, minha filha dou 2 gritos, ela senta ali e fica quietinha. Mas e daí um adulto? Uma pessoa que tem conhecimento, que já foi orientada. Esses dias eu liguei para dar o resultado do teste que estava positivo, ele estava no vizinho. Não, mas doutora, a senhora se acalma que eu vou ligar para ele. Ele jurava que não era Covid. Só que ele ficou 10 dias em casa de atestado tomando mate no vizinho. E o exame dele positivo, você entende? Então, essas coisas assim, ó, que desgastam os profissionais de saúde. Porque o maior problema não é você cuidar de quem tá mal e como no teu caso, você vê depois a pessoa bem, né? Eu acho que isso para nós é um alento. O maior problema é justamente essas pequenas coisas que é falta de consciência, é falta de respeito, é falta de caráter das pessoas que estão positivas, tá expondo a vida dos outros. Um desabafo. Bem importante. O doutor Adalberto chegou a comentar, mudou a faixa aí bastante, né? Agora pega os mais jovens, né? Sem maiores comorbidades. O cenário mudou bastante nesse sentido. O cenário mudou muito, né? Hoje a gente já tem mais um tempo de experiência, né? Ano passado era tudo muito novo, muito diferente do ano passado. Por exemplo, em Lagoa, a gente tinha 10 leitos e nunca faltou vaga em Lagoa. Raros eram os pacientes que precisavam de oxigênio, começava a complicar, a gente encaminhava para Fundo, não foi entubado nenhum paciente aqui em Lagoa ano passado.
Agora nós chegamos a ter dia de ter 40 pacientes internados. Hoje, por exemplo, nós temos, eu não sei se nós estamos com 20 e poucos. 22 bom, aqui. Sábado eu falei... 22 internados. Aqui em Lagoa, sim. Sábado de manhã eu falei que eram 20 e tinha um entubado. Quando eu saí de lá, eu fui ouvindo na rádio e o enfermeiro do hospital já dizia que eram 22 e 2 entubados. Então a gente deve ter uns 20, 22 internados, 2 pacientes entubados e a grande maioria com oxigênio, né? Desses 22, hoje nós temos uma só que está em ar ambiente aqui em Lagoa. Todos os outros estão em oxigênio ou ventilação mecânica. E é o que eu falo, está havendo um rejuvenescimento da pandemia. As pessoas jovens, então, é um alerta tênue. Não, se eu tiver também, eu sou jovem, eu não vou ter nada. Não, está complicando também no jovem. A gente já tem relatos em crianças, né, inclusive com óbito de crianças. Porque a verdade, Ademar, o vírus ele vai mudando, porque ele quer sobreviver. Tivemos um óbito no final de semana que passou de uma pessoa aí com 25, 26 anos. 26 anos. 26 anos. Não, isso está acontecendo. Nessa faixa etária, eu te falei, 600% de aumento de óbitos da faixa etária que você tira de 29 até 59 anos. Pode ser essa nova cepa, o que está acontecendo ainda é uma situação que a gente não consegue determinar exatamente qual que é, mas o que se observa, os grandes hospitais de São Paulo, do Rio, né, as pessoas que estão acompanhando isso, que fazem todas as estatísticas, realmente é uma observação dos intensivistas, essa questão dos jovens complicando isso, independente de vacina, que eu falei. Claro que os idosos estão sendo vacinados, nós vamos ter, vai diminuir bem, já começou até a diminuir. Mas não é por isso que está aumentando no jovem, tá? Antes mesmo da vacina já estava acontecendo isso. E a outra coisa é vamos vacinar, né, gente? Todo mundo vacinar. Ela está chegando devagarinho, mas eu acredito que vai chegar. E é fundamental. A única arma que a gente tem hoje seria distanciamento social, uso de máscara, limpeza das mãos, né? E a vacina. Nós não temos nenhuma outra bala, não existe bala de prata, não existe nada que, quem dera que tivesse, né, Ademar? Toma isso aqui que você está protegido, você não vai pegar, ou toma isso aqui que você vai curar. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem essa bala de prata. Uma coisa que eu falo, vírus, é muito mais fácil você achar uma vacina que achar um remédio, né? Eu até hoje não vi um remédio que trate herpes. Você trata a crise do herpes, mas daqui a pouco ele aparece de novo. Quem tem herpes sabe disso. Caiu minha imunidade e o herpes aparece. Sim, você trata aquilo ali. Gripe. Eu não conheço remédio para gripe. Qual que é o remédio para gripe? É chá, né, um antitérmico, né, o carinho ali, a sopinha, tanto que a gente tem que vacinar todo ano. Por quê? Porque as cepas mudam. Então não tem um remédio, toma isso aqui que você não vai ter gripe. Não, gripe você pode ter sempre de acordo com a cepa viral. Então é muito difícil a gente achar, eu não conheço remédio que trate vírus, eu conheço remédio que trate bactéria. Né? As bactérias a gente consegue, né? A gente tem antibióticos, vários antibióticos, depois do advento da penicilina, quantas doenças foram tratadas, e hoje a gente tem vários tipos de antibióticos. O problema é que às vezes a gente está diante de cepas, né, de bactérias mais resistentes, multiresistentes, às vezes por uso indevido de antibiótico, né, a automedicação, isso vai acabar gerando bactérias mais resistentes, mas bactéria a gente tem, antibiótico trata a bactéria. Agora, até o Tamiflu, que é um antiviral para usar no H1N1, ele é um remédio que a gente pode falar que ele seja meia boca. Ele não é 100%, até porque se você entrar fora do período, que seria nos 3 primeiros dias de sintoma, ele já não vai ter mais a mesma eficácia. Então, vírus é muito difícil a gente tratar vírus. A gente pode... existem vacinas, como tem a vacina do HPV. Agora, como é que você vai fazer? Você tem que fazer preventivo todo ano, dentro da idade determinada, para evitar o câncer de colo. Mas a gente não tem um remédio, toma que você não vai ter HPV. Tá com HPV, toma que você não vai ter mais. Não, você tem que estar sempre fazendo essa prevenção. E, graças a Deus, aparecem as vacinas, né? Então, a nossa grande esperança é que a gente consiga vacinar toda a população do mundo no tempo mais breve possível. Fiquei feliz que já tem uma ilha em Portugal que 100% das pessoas estão vacinadas, né? É o único lugar no mundo hoje que tem, mas lá acho que moram 400 e poucos habitantes. Então, essa que é a nossa esperança. E até que isso... seja de fato, que apareça de fato, que a gente consiga vacinar todo mundo, a única arma que nós temos hoje é o distanciamento social, o uso de máscara e a limpeza das mãos. Outro problema sério, às vezes, que as pessoas estão tomando remédio, acreditando que não vão pegar. Isso, a gente não tem nenhuma comprovação a respeito disso. Então, quer tomar teu remédio? Tome, mas não deixe de usar a máscara, lavar a mão e usar o álcool gel. Entendeu, Ademar? Eu estou tomando um remédio que me passaram para eu não pegar. Não tem problema, que tome o seu remédio. Mas continua usando máscara, continua lavando suas mãos e mantém o distanciamento social. Porque eu não vou tomar... Eu jamais, imagina, você acreditar que você vai tomar um remédio que... Se fosse assim, a gente não teria mais Covid no mundo. Se a gente tivesse esse remédio tão poderoso.
Então, um remédio poderoso é esse, é a empatia, né? Você preocupar com o teu vizinho, com o teu amigo, com teus parentes, com a tua família. E mesmo que você esteja tomando um remédio que te falaram que é um remédio para evitar que você pegue, siga os cuidados. Continue tendo os cuidados. Toma um remédio, cuidado para não ter problema com o remédio que está tomando, né? Mas tome os cuidados. Tome sempre os cuidados. E uma coisa que a Nayane falou, isso é fundamental importância, Demar. A ansiedade das pessoas para se vacinarem. Se você está com sintoma, está com febre, se você está com uma rinite, não é o momento de vacinar. Então, assim, espera melhorar um pouquinho, que as vacinas chegam para aquele grupo, elas vão ser feitas, você só vai lá e fala, olha, eu estou desse jeito, não, então você vai vacinar a posteriori. Se você teve febre 2 dias atrás, não tem problema. Eu tive Covid, não tem problema, você tem que vacinar. Né? Mas se você... E agora nós vamos entrar num outro problema mais sério aqui, que nós vamos ter a vacina do H1N1. Né? Então, aquela população-alvo da H1N1, as crianças abaixo de 6 anos, os profissionais de saúde, as gestantes e os idosos acima de 60 anos. Gestante, as crianças, não vai ter problema que não vão fazer a vacina do coronavírus agora, vão fazer da H1N1. Mas e eu que tenho 65 anos, o que eu faço, doutor? Faça primeiro do coronavírus. Tá? Aí depois que você fez o coronavírus, acho que depois de 15 dias, 20 dias, você então vai fazer H1N1. Então a preferência no momento, quem já foi vacinado pelo coronavírus, tem mais de 15 dias vacinado, começou a vacinação da H1N1, vai e faça. Agora, quem não foi vacinado ainda pelo coronavírus e está chegando à idade dele, espera, então, faça a vacina da tua idade e depois faça do H1N1. E não deixe de fazer do H1N1. Por quê? Porque é um fator de confusão muito grande. Hoje, se você pega uma criança, se você pega um idoso que vacinou contra H1N1, você fala, poxa, esse aqui tem muito mais chance de ser um coronavírus. Você já elimina a possibilidade de ser o H1N1. Já no adulto jovem que não faz a vacina, você tem a possibilidade de ser o H1N1. Então, eu tô com 69, vai começar a vacinar e a semana que vem começa a vacina da H1N1. Eu faço o quê? Faz primeiro do coronavírus. Aí depois vai fazer, então vai ser orientado e qual o período que você vai voltar para fazer da H1N1. Mas façam as duas. Isso é fundamental. Doutora Nayane, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Informa, já temos 22 internados aqui em Lagoa Vermelha. Isso, hoje nós temos... Não tem nenhum entubado. Temos 2 pacientes em ventilação mecânica, 22 internados. Um paciente não é de fora, um paciente é do outro município. E desses 22, então, somente um paciente está respirando normalmente, né? O resto está todo mundo respirando com oxigênio, com máscara, com auxílio, né? E nós temos, além desses 22, a gente deve estar em torno hoje de 10, 12 pacientes que estão internados fora do município. Né? Então a gente tem bastante paciente aqui de Lagoa internado em ventilação mecânica fora do município. Então a nossa taxa realmente está elevada, exatamente. No sábado, né, se não me engano, eu peguei os dados no sábado cedo. Hoje eu não tenho mais. A gente acho que estava com 11 pacientes internados fora. 11 em Passo Fundo. Desses 11, 5 entubados. E a gente estava com 1 em Porto Alegre. Né? E tinham 2 em Vacaria, esses 2 acho que foram a óbito. Agora hoje já deve ter mudado. Está em torno de 10, um paciente foi transferido ontem que estava aqui, mas daí também a gente teve um óbito fora, então gira em torno desses 10, 12 que estão fora do município, em UTIs ou em leitos clínicos mais especializados. Já chegamos a quantos óbitos? Hoje nós vamos provavelmente contabilizar 39, tem alguns que a gente está aguardando a orientação do COI estadual, né? Que são pacientes que estavam em outros municípios, mas a gente precisa do aval deles. Então, a gente teve alguns outros óbitos durante o final de semana, mas que a gente ainda tem que aguardar essa avaliação do COI municipal. Mas hoje a gente já teve mais um óbito. Nós estamos hoje com 36 óbitos em Lagoa Vermelha. E os profissionais da saúde, no limite? Pois é, tu sabe que a gente estava mexendo esses dias, que eu acho que hoje, mais do que nunca, os profissionais de saúde precisariam de um acompanhamento psicológico, né? Porque a gente percebe, assim, a gente agora tendo que tomar remédio para dormir, a gente toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, né? Porque a gente está perdendo noites de sono justamente por ansiedade, por preocupação, por essas pequenas coisas que acontecem. Eu acho que às vezes o nosso medo, o nosso desespero de perder um paciente jovem, que a gente já teve vários aqui em Lagoa, eu digo assim, baixa aquela nuvem preta onde a gente está trabalhando, enquanto aquilo não se dissipa, parece que a coisa não anda, né? Então, os nossos profissionais, às vezes a gente, mas eu vou lá no posto e não resolve nada. Gente, tá todo mundo trabalhando
em 110%, né? Eu acho que se todo mundo pudesse hoje, pediria férias. Porque tá todo mundo cansado, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo sobrecarregado. Então, a gente entende que tem ansiedade dos dois lados, né? Às vezes a gente pede para o paciente, calma, a gente vai resolver, nós vamos tentar por aqui. Mas é importante que os pacientes também tenham essa empatia com essas pessoas. Eu mexo que nesses 12 meses eu não parei de trabalhar um dia, né? Que às vezes as pessoas, mas eu fiquei em isolamento. Nós não, gente. Eu, graças a Deus, peguei com a vacina, como eu mexo, né? Fui vacinada, estou um pouco mais imunizada, mas os profissionais estão sobrecarregados. Então, a gente não parou um minuto de uma rotina que era um trabalho que era em 2 turnos, agora está em 3, está em 4. Nós, é final de semana, a gente está trocando ideia, estamos recebendo exame de paciente. Então, assim, ó, o trabalho está muito sobrecarregado. É importante que as pessoas tenham um pouco de calma, né? Eu sempre digo assim, ó, gente, não adianta depois que eu peguei eu querer surtar, né? Vamos tentar resolver da melhor forma. Agora, você agredir um enfermeiro, agredir um técnico, porque não tenho consulta hoje, porque aquele técnico está ali trabalhando, né? Ele não tem culpa se você foi tomar mate na casa do vizinho, se você viajou na praia, se você foi lá na casa do vizinho, lá do compadre no final de semana e na segunda-feira o compadre te ligou dizendo que está positivo. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de empatia. Tudo que estiver ao nosso alcance, mais um pouco, a saúde está fazendo. Olha, eu não tenho esse dado para te dizer hoje, mas a quantidade de tomografias que o município está pagando hoje para o SUS é absurda. Eu tenho dias que eu tenho que solicitar 5 tomos por dia de pacientes que estão graves, né? Então, acho que essa pandemia também nos trouxe muita coisa de evolução nesse sentido. Muitos leitos de UTIs que estavam fechados, aguardando liberação. Olha, o Estado multiplicou, foi 2,5 vezes que tinha de leito de UTI no Estado. Então, acho que isso a pandemia nos trouxe e vai permanecer, né? Só que as pessoas também precisam ter esta calma, né? Eu sempre digo aos pacientes assim, ó, estão muito grave, não consigo esperar, existe a emergência do hospital. Ali, emergência, urgência, emergência. Risco de morte em 24, 48 horas, né? Não consegue, tudo bem, vai lá na emergência. Mas a gente precisa de um fluxo. Hoje, eu tenho ali na secretaria mais de 150 positivos que eu tenho que falar com todos eles hoje, né? Mais todos os positivos que deram no dia de hoje. Então, às vezes as pessoas, como eu te disse, se tu não me atender, eu vou aí, né? O positivo. Gente, calma. Nós temos o nosso WhatsApp, tem alguns pacientes que não têm WhatsApp, que a gente tem que estar ligando todo dia. Passa ali, a gente, além de tudo, a gente está reestruturando a nossa equipe da secretaria. Então, acho que tem muita coisa envolvida. A gente pede que os pacientes tenham calma, né? A gente vai fazer o contato, não tá legal, não conseguir contato com a secretaria, vai no seu posto. Olha, eu tô positivo, não tô me sentindo bem. Todos os enfermeiros são orientados a verificar o sinal. O paciente verificou o sinal, não tá legal, já tem médico, já vamos conversar com o médico, ou as meninas me ligam na secretaria, doutora, o paciente tá assim, 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 então, manda pro hospital que eu tô ligando pro hospital. Então, a gente tá com uma logística, assim, muito conturbada, né? Mas a gente tá trabalhando em cima disso e não vamos desistir nesse momento, né? Só que a gente precisa ter calma e empatia. Você não tem noção, assim, ó, quando os pacientes saem do isolamento, essas meninas, para tudo, vão fazer 1 minuto, elas vão ler o que o paciente te deu a devolutiva quando tá saindo do isolamento, sabe? Te agradecendo, porque isso é 5% que acontece frente a todas as conturbações, mas isso para nós é um alento, sabe? Não pelo muito obrigado, que eu acho que a gente tá ali trabalhando, mas nesse momento que o clima tá tão pesado, né? Vamos ler aqui, ó, 30 segundos, deixa eu ler o que o paciente mandou, né? Então, acho que isso dá uma reanimada em quem já tá cansado nesse momento, né? E uma questão de justiça, o devido reconhecimento, né? E isso também não me canso. Se eu estou aqui hoje, é graças aos profissionais da saúde de Lagoa Vermelha, que me atenderam no primeiro momento, muito eficientes, né? Com o máximo de atenção, com o máximo de dedicação, não me canso em dizer isso aí. E depois, no segundo momento, em Passo Fundo, a gente precisa fazer esse agradecimento de público, o reconhecimento, porque é um trabalho que, na maioria das vezes, não é reconhecido. Infelizmente. São os heróis, eu digo, são os heróis anônimos, estão ali praticamente 24 horas, salvando vidas, cuidando vidas, se dedicando em favor de outras vidas. Doutor Adalberto, muito obrigado. Doutora Nayane, muito obrigado por atenderem ao nosso convite, no sentido de participarem aqui do Lagoa Debate desta segunda-feira, trazendo todas essas informações muito importantes, doutor Adalberto. Ademar, eu que agradeço a oportunidade de poder estar com você hoje, é uma alegria, depois dos reveses, né, Ademar?
E eu queria chamar a atenção aqui de uma situação que nós vamos ter um feriado esse fim de semana, né? Então vamos aproveitar o feriado, já que é um feriado, né, religioso, onde a gente vai ficar mais quieto em casa, né, e pedir para que as coisas melhorem e fazer por onde? Vamos evitar aglomerar, fazer festa, visitar as pessoas, para a gente diminuir a incidência desses novos casos, para a gente diminuir a superlotação nos hospitais, para a gente amanhã não estar chorando a morte de um ente querido, né, Ademar? Ou de um amigo, de um vizinho, de uma pessoa que a gente gosta. Então, a consciência, eu falo que mais do que nunca, a gente precisa muito da ajuda de todo mundo. E salientar muito essa questão. E olha, gente, eu toda vez que eu posso, eu agradeço e exalto o trabalho dos colegas que estão no hospital, né, que o Antônio, o Rodrigo, as enfermeiras, os técnicos que estão trabalhando incansavelmente, às vezes termina o turno deles, eles não conseguem sair, ele tem que ficar para ajudar o outro que chega. Conversei com o Antônio no final de semana desse para trás, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, nem liguei, era no sábado, ele conseguiu me retornar às 8 horas da noite, ele estava no hospital desde as 8 da manhã e não conseguiu almoçar. Né, lá no ambulatório, onde eu trabalho mais diretamente com o Leandro, eu falo que o Leandro está com um olho clínico fantástico, né? E o Leandro, assim, a agilidade que ele faz as coisas, o sentimento que ele tem de querer ajudar. Vamos valorizar esse pessoal e vamos respeitar esse trabalho. Isso é fundamental. Doutora Nayane. Eu que agradeço, eu gosto muito de estar aqui, né? Mas é isso que eu acho que a gente nunca vai cansar de falar, nunca vai cansar de orientar, a gente está aí para auxiliar. E a única coisa que a gente pede é realmente que cada um faça a sua parte, né? Como o Adalberto, é feriado, gente, mas não é feriado para ir para a praia, não é feriado para aglomerar. Vamos ficar em casa. Você não sabe a dor que é perder uma pessoa sem você poder se despedir, sem você poder chegar perto. Então, assim, ó, não vamos pagar. Até tem uma tirinha no Facebook que está dizendo, se você não, se você não tem o poder de ressuscitar, fique em casa no feriado, né? Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com um tom de verdade, né? Então, assim, fique em casa, vamos nos proteger, vamos nos prevenir de possivelmente pegar essa doença aí que está trazendo tristeza para tantas famílias. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com as participações do Dr. Adalberto de Carvalho Vale Neto, do Centro de Operações de Emergências do município de Lagoa Vermelha, e da doutora Nayane Mondadori Hoffmann, coordenadora do Serviço de Telemedicina do município de Lagoa Vermelha. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá, boa noite! Você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, pré-aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família.